Ministro Alexandre de Moraes tira sigilo de vídeo de reunião onde ex-presidente Jair Bolsonaro pede virada de mesa e fala em suposta tentativa de golpe antes mesmo das eleições presidenciais de 2022. Eduardo Bolsonaro diz que Alexandre de Moraes se baseou em suposições e que seu pai jamais quis dar um golpe de Estado. Número de mortes por dengue sobe para 53 e casos passam de 300 mil apenas neste ano no Brasil. E para falar sobre o assunto, o Brasil News conversa ao vivo com o infectologista Marcelo Neubauer. O Brasil News começa agora. O Distrito Federal iniciou hoje a vacinação de crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. É a região uma das mais atingidas pela doença, que já afetou mais de 360 mil brasileiros somente neste ano. Mesmo com o recebimento de doses menor do que o esperado, o imunizante contra a dengue teve início hoje no Distrito Federal. Em 15 polos espalhados pela região serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos. O Brasil é o primeiro país a incluir imunizante no sistema público de saúde. E apesar de enfrentar o baixo número de doses disponíveis, a pasta tem intenção de proteger todas as crianças dessa faixa etária até março. Até o momento, o Brasil já registrou mais de 360 mil casos de dengue, além de 53 mortes confirmadas em decorrência da doença. Segundo informou a Secretaria de Vigilância em Saúde, os casos podem chegar até 4,2 milhões em 2024. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, esteve presente em um dos pontos de atendimento e em redes sociais reafirmou a importância da vacinação no combate à dengue. Nízia disse ainda que essa é uma das penas e uma das medidas para combater a doença, ressaltando que há necessidade da atenção aos focos do mosquito e da busca de atendimento rápido em caso de sintomas. E para falar sobre a dengue, a gente recebe no Brasil News o médico infectologista Marcelo Neubauer, que tem graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é membro também do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Seja bem-vindo, doutor. Como sabemos, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Como é feito o diagnóstico? Olha, boa noite a todos, boa noite para vocês, boa noite às pessoas que estão assistindo ao jornal. O diagnóstico da dengue, ele é um diagnóstico que ele é baseado em duas etapas. Primeiro, um diagnóstico clínico, que é baseado nos sintomas que a pessoa tem. Então, a pessoa com quadro de febre súbita, febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, mal-estar, pode ter um pouco de cólica abdominal, pode ter um pouquinho de diarreia. E a partir desses sintomas, nós fazemos a suspeita de dengue. E aí esses números que a gente vê o Ministério colocar e atualizar quase que diariamente, são números de casos suspeitos. A confirmação depende de exames laboratoriais, e principalmente um exame chamado sorologia, que vai procurar o anticorpo contra o vírus da dengue, só que esse exame é um pouquinho mais demorado. Então, mas a gente já começa a tratar o paciente a partir desses sintomas como dengue, porque afinal de contas o tratamento é um tratamento muito mais sintomático, uma vez que não existe um antiviral contra o vírus da dengue. Esse exame, doutor, você falou que demora um pouco mais, mas em quanto tempo tem cravado que é dengue? Olha, na vigência de uma epidemia, todo caso suspeito já é considerado como dengue até se prove em contrário. E o que a gente tem visto nos exames é que a grande maioria dos pacientes estão tendo seu diagnóstico confirmado. Doutor, a gente vê nesses comerciais de medicamentos, aqueles que a gente pode comprar
sem receita, direto ali nas prateleiras das farmácias, e passa bem rapidinho no finalzinho, né? Este medicamento é contraindicado para suspeita de dengue. Quais são esses medicamentos que não são permitidos aí para quem está com suspeita de dengue e por quê? Bom, não é recomendável o uso do medicamento da classe dos anti-inflamatórios, particularmente o ácido acetilsalicílico, que é conhecido aí como aspirina ou AS. O que acontece? Esses medicamentos eles têm a propriedade de inativar uma célula chamada plaqueta. A plaqueta, ela é uma célula que está no nosso sangue e que ela é a célula que desencadeia o processo de coagulação. Ela é a primeira barreira para promover a formação dos coágulos no caso de uma hemorragia, no caso do sangramento. Ao inativar esta célula, e muitas vezes nós fazemos isso, pessoas com problemas de infarto, pessoas com problemas coronarianos, a gente faz isso propositalmente. Mas no caso de suspeita de dengue, se a pessoa realmente estiver com dengue e usar um desses medicamentos, eu posso precipitar uma dengue hemorrágica, que é a forma mais grave e mais temida da doença. Que leva a óbito, né, doutor? E o uso de repelente diariamente é fundamental na prevenção, eu imagino. Mas é qualquer repelente que previne do mosquito da dengue ou tem algum componente específico que tem que ter nesse repelente? Olha, existem vários repelentes distintos. Se esse repelente estiver na embalagem eficaz contra o mosquito da dengue, é porque ele foi testado para isso. Esses layouts de embalagem precisam ser aprovados pela Anvisa. Se a Anvisa aprovou o uso dessa chamada, desse claim, é porque o repelente foi testado e se mostrou eficaz na prevenção do ataque do mosquito da dengue. Então, qualquer repelente que tiver isso na sua embalagem pode ser utilizado e realmente é muito importante, particularmente nesse momento onde a gente está vivendo essa epidemia. Doutor, a dengue, né, a pessoa quando ela contrai a dengue, tem mais de um tipo de dengue, é isso mesmo? Exatamente, existem 4 vírus que podem provocar a dengue. Podemos dizer que esses vírus eles são primos irmãos. E todos pelo mesmo, todos pelo Aedes aegypti, o contágio é o mesmo? O contágio é o mesmo, os 4, na verdade, são vírus de espécies parecidas. É o dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. O que acontece? Quando você adquire um desses vírus, você se torna imune a esse vírus. Só que você se torna hipersensível aos demais. Numa nova dengue, você tem um risco maior de evoluir para uma forma grave, porque um dos desencadeantes das formas graves da dengue é exatamente uma resposta exacerbada das nossas defesas. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenha, aqui no Brasil, nós temos muito tipo 1, muito tipo 2, temos um pouquinho de tipo 3 e casos isolados de tipo 4. Então, teoricamente, uma pessoa pode ter dengue só 4 vezes na vida. Se ela adquirir, por exemplo, a pessoa adquiriu o tipo 1, fez uma forma clássica da doença. Dali a alguns anos ela adquire o tipo 2. Ela tem uma chance maior de evoluir com uma forma grave de dengue por conta disso. Doutor, só complementando a pergunta do Fábio, são 4 tipos diferentes, né, do mosquito, mas por que algumas pessoas levam a dengue de uma forma mais tranquila e outras pessoas morrem? Já temos 53 mortes e ainda estamos no dia 9 de fevereiro. Tem a ver com a imunidade, com o organismo de cada um? Olha, assim, fatores que aumentam o risco do paciente evoluir de uma forma grave. Primeiro são extremos de idade, seja a criança pequena, seja o idoso. Presença de comorbidades, talvez um pouco menos até do que aconteceu no caso da Covid, por exemplo. E principalmente pessoas que já tiveram dengue previamente por outro sorotipo. Doutor, a gente tem observado, né, nesses hospitais de campanha que foram montados ali no Rio de Janeiro, primeiro, também em Brasília, Belo Horizonte, as pessoas muito mal, né? Perdão, passando muito mal, com muitas dores, dor no corpo, né, Fábio? Vomitando, são imagens até bem fortes que a gente inclusive exibiu aqui no telejornal. O que fazer para amenizar essa dor de quem contrai dengue? Uma terapia alternativa como a acupuntura é recomendado, é viável?
Pode ser utilizada a acupuntura, principalmente no controle da dor e no controle das náuseas, ela é extremamente útil. Mas assim, uma pessoa que esteja com sintomas de dengue, ela precisa de uma avaliação médica, ela precisa ser avaliada. E a primeira medida que essa pessoa pode tomar, mesmo antes de procurar atenção médica, é se hidratar. A gente sabe que um dos fatores de mau prognóstico na dengue é a desidratação. Então é assim, o que a gente recomenda, o que eu ensino inclusive para os pacientes: começou a ter febre, dor no corpo, etc., acha que é dengue, pega um isotônico, uma água de coco, um suco de frutas e vai para o hospital tomando. Essa hiperidratação precoce, ela melhora muito o prognóstico do paciente, muito. Então essa é uma recomendação que ela é muito importante. E assim, todo caso suspeito de dengue, ele precisa ser avaliado por um médico. Doutor, o que piora a medicina? Se a gente olhar proporcionalmente, hoje se morre menos de dengue do que quando a dengue chegou no Brasil. Sim. A dengue chegou no Brasil nos anos 90. Por que hoje em dia se morre menos? Porque a medicina aprendeu a lidar com as formas graves da doença. Quando a dengue chegou no Brasil, e os primeiros casos, se não me falha a memória, são de 1994, a medicina não sabia, ele era uma doença nova. Foi mais ou menos como no começo da Covid, a gente não sabia como lidar com ela e a gente foi aprendendo à medida que os pacientes iam chegando. Hoje, a gente sabe tratar a dengue grave muito melhor do que há 20 anos atrás, há 20, 30 anos atrás. Mas ainda assim a gente tem realmente casos graves, temos casos muito graves, principalmente naqueles grupos que eu falei, extremos de idade e pessoas que tiveram dengue previamente. Doutor, sobre a vacina, né? A gente sabe que não tem para todo mundo, pelo contrário, o percentual é muito pequeno, foi estipulado ali para crianças de 10 a 11 anos. Se você puder até explicar por que você imagina que foi escolhido esse gap de crianças, né? Mas quando chegar a vacina para todo mundo, já chegou na rede particular, todo mundo pode tomar, deve tomar a vacina? Olha, a vacina é uma vacina muito boa. Ela não é boa para prevenir você de ter dengue. Ela é boa para prevenir as formas graves da doença. Que eu tinha, inclusive. Interessante. Tanto que ela está fortemente recomendada em quem já teve dengue antes, porque tem um risco maior de ter formas graves da doença. A vacina, ela foi testada numa população que vai dos 4 aos 60 anos de idade. Nessa faixa de população, a gente sabe que a gente tem certeza que a vacina é segura e eficaz. Fora dessa faixa, a gente infere que ela é segura e eficaz, mas a gente não tem comprovação científica disso, por isso na bula da vacina tem essa restrição. Aí a gente tem pouca vacina, porque nós temos aí um problema produtivo. A planta da empresa que faz essa vacina é uma empresa japonesa, um laboratório japonês que está presente no Brasil já há muitos anos. Ela tem uma capacidade produtiva limitada, ela precisa fornecer vacina para o mundo inteiro. Então, por conta disso, há uma limitação das doses do Brasil. O governo precisou definir o ministério e o comitê que foi criado, um comitê de especialistas para avaliar qual a melhor estratégia de uso da vacina. Pegaram uma população infantil, por quê? Porque é uma população de mais risco de evoluir para forma grave e estão priorizando naquelas regiões onde está tendo um maior número de casos, onde existe um maior risco de aparecimento de formas graves. Eu imagino que a estratégia tenha sido essa. Perfeito. Mais alguma colocação, Thalita? Não, acho que o doutor conseguiu esclarecer as principais dúvidas. Eu acho que faltou só uma, me lembrando aqui, Fábio. Você falou muito da superidratação, doutor, mas qual é o tratamento de quem tem dengue? É medicamentoso? Não existe um antiviral para tratar a dengue. Então, não existe um medicamento que destrua esse vírus. A base do tratamento, a dengue é uma doença autolimitada. Se todo mundo conseguir ficar bem o tempo necessário, o organismo vai eliminar o vírus. Então, o objetivo do tratamento é manter a pessoa bem. Então, é hidratar o paciente, tratar a dor, porque realmente dói e dói muito.
tirar a febre, porque a febre dá muito mal-estar, tratar sintomas digestivos, principalmente náuseas e vômitos, se eles estiverem presentes, manter o paciente confortável e esperar ele melhorar. Se esse paciente ele dar sinais de que ele vai evoluir para uma forma mais grave da doença, é necessário um suporte mais avançado, um suporte inclusive de terapia intensiva, se for o caso. Mas são todas medidas de suporte para fazer com que o organismo da pessoa resolva a doença. E aí, só para a gente finalizar, Thalita, o doutor falou um dado interessante, né? A dengue está no Brasil desde 1990 e aumentando a cada ano. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com a situação do Brasil e parece que a população não aprende, né, doutor? É verdade. E não, o pior é que a população não aprende e o mosquito aprende. Até alguns anos atrás, a gente sabia que o mosquito da dengue, ele gosta de água parada e limpa, para ele poder botar os ovos. É diferente do pernilongo comum, que gosta de água corrente e suja. Por isso que aqui em São Paulo, a gente tem muita infestação de pernilongo perto das marginais e perto dos grandes rios que cruzam a cidade. O mosquito da dengue, ele exigia uma água parada e suja. Por isso, os criadouros a partir de água da chuva. Só que o que está acontecendo? O mosquito está se tornando menos exigente. Ele já está aceitando uma água não tão limpa assim. Então, é assim, o combate aos criadouros, ele é fundamental. É muito importante olharmos as nossas casas, verificar se tem situações onde eu posso ter represamento de água da chuva. Então, garrafas, pneus velhos. Para vocês terem uma ideia, eu já vi descrição de criadouro de mosquito em tampinha de garrafa PET que estava suja de água que estava com água de chuva. Basta isso o mosquito ir lá e botar um ovo. E o que é pior? Vamos supor que o mosquito botou ovo ali e por causa do calor essa água evaporou. Esse ovo pode ficar viável nesse lugar por quase um ano. Então, se voltar a chover, o ovo já está lá. Nossa, que perigo. Então, é muito importante o combate ao criadouro. Então, lembrar de garrafas, coisas que retêm água, vasos de planta, bromélias que retêm água nas folhas e nas flores. É muito importante uma tratativa adequada para evitar que a água fique represada e que sirva de local para o mosquito colocar seus ovos. Perfeito. Agora a gente encerra, né? Muito obrigada, doutor, por todos os esclarecimentos. É importante a informação para que nós, né, como população, como sociedade, ajudemos nesse combate à dengue, a esse surto de dengue. Muito obrigado. E esse foi o doutor Marcelo Neubauer, médico infectologista, que participou aqui do Brasil News. E a seguir, divulgado o vídeo da reunião com teor golpista, presidida por Jair Bolsonaro. Ex-mandatário sugeriu virada de mesa antes das eleições presidenciais. Eduardo Bolsonaro nega que seu pai queria dar um golpe de Estado e senadores da oposição criticam o ministro Alexandre de Moraes. É depois do intervalo, até já.